Bom, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que é difícil a adequação do profissional na linha que ele já traz do Brasil. Por exemplo, eu sou um administrador de empresas, eu sou uma nutricionista, eu sou um psicólogo, eu consigo exercer plenamente a minha profissão em Portugal? Não é uma coisa assim tão fácil, ok? As profissões que são mais acessíveis é da área da engenharia, ok? Porque existe uma permissão do órgão daqui, que é a Ordem dos Engenheiros, num convênio juntamente com o Conselho Federal de Engenharia, o CREA, né? Na federação, e permite que você, sendo engenheiro, consiga se inscrever. As outras profissões, elas são um pouco mais burocráticas, você precisa fazer validação de diploma, enfim. Para a área de medicina, por exemplo, se você é um médico cirurgião, um médico gastro, você não consegue chegar e trabalhar na sua área específica, você consegue ser um clínico geral, mas para que você consiga exercer a tua especialidade, você precisa fazer o tempo de residência aqui de Portugal, que é superior ao tempo de residência que existe no Brasil. Por isso que existe essa divergência. Da mesma maneira, a pessoa que faz odontologia precisa também passar pelo tempo de especialização aqui para poder exercer plenamente a atividade profissional. Mas quanto às atividades que estão disponíveis para o imigrante? Eu posso dizer que o mercado de imigrantes aqui, ele favorece a área de estética, a área da construção civil, a área da caminhonagem, que é o motorista de ônibus e de caminhão, o caminhoneiro, né, que a gente chama no Brasil, aqui eles falam caminhonagem, até um termo engraçado. Favorece as pessoas que trabalham em restauração. E aí, o que é restauração? As pessoas, no Brasil, a gente tem esse termo como restauro, né? Alguma coisa que está quebrada e você conserta. Não, é restaurante. Aqui, restauração é restaurante. E a área de restauro, que seria você consertar alguma coisa, aqui eles chamam remodelação. Ou seja, se você quer trabalhar na construção civil fazendo reformas, aqui eles chamam remodelação. Então, são áreas que favorecem construção civil, estética, restaurante. O profissional soldador é uma profissão aqui que é bastante requisitada. Você pode fazer um curso de formação aqui de cerca de 3 a 4 meses e conseguir um certificado e trabalhar na área. O profissional da área de serralheria, o profissional da área de marcenaria, carpintaria, mecânica, as pessoas que trabalham como cuidadoras de idosos, pessoas que trabalham como camareiras, auxiliar de serviços gerais, são vagas mais disponíveis para o mercado do imigrante. Por quê? Porque são justamente profissões que o português não tem muita tendência a exercer. E aqui tem uma peculiaridade que os salários eles são praticamente equilibrados. Você não tem uma divergência, por exemplo, muito grande. Eu trabalho na limpeza de hotéis. Tá, eu ganho 750 ou 800 euros. O que você faz, Priscila? Eu trabalho como vendedora de shopping. Quanto você ganha? Ganho menos do que a pessoa que trabalha na limpeza do hotel. Por exemplo, eu sou cuidadora de idosos. Quanto você ganha? 900 euros. Aí vem uma pessoa que trabalha como recepcionista de uma clínica dentária. Quanto que ela ganha? 600. Então, assim, algumas profissões que no Brasil nós temos a visão que são profissões consideradas, vamos dizer assim, subempregos, né? Aqui não tem isso. Além de não ter esse termo de subemprego, os salários são equilibrados. Vou dizer para vocês que é possível que um pedreiro, um jardineiro, ganhe mais do que o próprio engenheiro, porque ele tem uma disponibilidade e um serviço que é muito mais demandado do que um profissional de engenharia. E aí ele pode tirar 2, 3 mil euros no mês, dependendo do tipo de serviço que ele venha fazer, enquanto o engenheiro vai ter um salário de 1.500 euros. Então, aqui o José Roberto está perguntando sobre trabalhos administrativos no departamento pessoal.
essas vagas, elas não são disponíveis para o imigrante. Vagas administrativas, vagas de recepção, vagas que são vagas burocráticas, vamos dizer assim, elas não são muito acessíveis. A vaga que é acessível ao imigrante é aquele trabalho que a gente faz por ter um talento específico, é o caso da manicure, da esteticista, da cabeleireira, que eles gostam da nossa maneira de trabalhar, e as vagas que são de profissionais que eles chamam de trolha, dos pedreiros, dos auxiliares, serventes de obra, pintor. Essas profissões, elas são mais demandadas. E também a parte de restaurantes, que os garçons, atendentes, são profissões que você consegue uma empregabilidade relativamente fácil aqui em Portugal. Agora, para você trabalhar num escritório, para você trabalhar num serviço mais voltado a uma atividade administrativa, é difícil. Essa daí são vagas que são ocupadas por um profissional que seja português. Aqui tem uma peculiaridade, pode nem ser exatamente um português, mas é uma pessoa que tenha previamente uma autorização de residência. Que Portugal tem baixíssimos salários comparado ao restante da Europa. Acho que ele no ranking de salários ele está em 20º lugar. Então, os países com salários maiores acabam aproveitando essa mão de obra jovem de formação que faz faculdade aqui em Portugal e vai em busca de melhores salários. Então, tem muitas vagas da área técnica, inclusive, por exemplo, na área de TI, na área de farmácia, gestão, algumas profissões que no Brasil a gente profissionais de nível superior, né? Que os portugueses acabam não ocupando essas vagas porque eles têm a oportunidade de fazer isso lá fora com salários maiores. Então, essas vagas, às vezes, acabam sendo disponíveis para brasileiros que têm o título de residência prévio. Mas se você é um imigrante, naquele vídeo que a gente falou mais cedo, e ainda não tem autorização de residência, mas está em busca da sua colocação profissional em Portugal, até para obter a residência, essas vagas não ficam acessíveis, mesmo que você já venha com uma titulação, um diploma prévio do Brasil. Deu para entender bem, Glauber? Tem alguma outra questão? Amém. Obrigado, Priscila Nazaré, pela sua fala sobre como está o trabalho. Deu para entender de modo um panorama geral sobre trabalhos. Eu gostaria de passar a fala para o pastor Leandro Amorim. Ele tem também um canal no YouTube e nesse canal ele fala tanto sobre missões na Europa quanto construção civil em Portugal. Então, ele fala sobre missões em Portugal e construção civil em Portugal. Então, Leandro, oi, tudo bem? Você pode falar um pouco da sua experiência com trabalhos em Portugal também? Ok. Olha, meus irmãos que têm me acompanhado aí, né? Pode ser para todos, sejam bem-vindos. Pela graça de Deus, nós estamos aqui em Portugal desde 2005. Durante esse tempo, eu vim como turista. Naquela altura não havia tanta informação como nós temos hoje, principalmente sobre documentação, legalização, sobre trabalho. E para eu poder me legalizar em Portugal, para conseguir autorização de residência, foi necessário um contrato de trabalho. Inclusive, eu consegui, depois de 2 anos, depois que eu cheguei do Brasil, eu fiquei 1 ano em Portugal. Quando eu cheguei em Cascais, por exemplo, morei em Carcavelos. Conheci um pastor que ele tinha uma empresa da construção civil. Então, eu pude observar que a porta de entrada da Europa é Portugal e a forma de poder conseguir uma autorização de residência através de um contrato de trabalho foi, para mim, na altura, a construção civil. Inclusive, hoje também tem dado tem aberto as portas para quem quer se legalizar em Portugal. Mas na altura, o que acontece? Como turista, nem todo patrão, todo chefe quer poder dar um contrato, porque quem conhece bem isso, sabe, advogado deve conhecer bem, existe uma despesa, principalmente da segurança social, e não é tão fácil assim uma empresa poder contratar um empregador, no caso, cada um deseja trabalhar na construção. Então, eu fiz biscate em Portugal, que no Brasil chama-se trabalho temporário, né? Não vou usar ali outro termo aqui para alguém não poder brincar um pouco comigo.
Então, o que acontece? Eu tive que ir para a Espanha, não consegui. Durante o primeiro ano em Portugal como turista, mesmo trabalhando na construção, poder ter um contrato. Fui para a Espanha, era mais difícil ainda. Aí eu voltei, aí eu fui para Ericeira, que eu estava conversando com o Glauber. Lá teve uma empresa de construção de civil novamente, foi a porta que se abriu, e eu entrei como servente de pedreiro. Foi aonde eu consegui poder ter um contrato de trabalho. Com esse contrato de trabalho, a própria empresa fez na altura para mim, eu não precisei fazer, eles fizeram para mim a manifestação do CEP, nessa altura ajudou bastante, e depois de 6 meses, mais ou menos, desconto para a Segurança Social, eu fui chamado para o CEF para poder ter minha autorização de residência na altura, e foi o meu primeiro documento que eu tirei, foi como ajudante de pedreiro, que é o servente. E foi um trabalho muito duro, principalmente na altura. Eu tinha, no Brasil, trabalhado de escritório como contabilista, pronto, na Coca-Cola, na Honda, por exemplo. Quando eu fui trabalhar na construção civil foi muito difícil, porque até me adaptar ao trabalho duro, quem está acostumado a trabalhar com escritório não é fácil. Mas me adaptei por causa do chamado missionário. E consegui trabalhar e vi muitos brasileiros também tendo a oportunidade de poder trabalhar na construção civil. É o que eu posso dizer para vocês. E na construção civil em Portugal, depois de 14 anos que eu estou aqui, teve uma caída, principalmente na época da crise, que eu, na altura, estava na Espanha, muitos brasileiros voltaram, até mesmo portugueses que trabalhavam na construção civil foram para outros países da Europa porque não estava tendo trabalho. Então, não foi somente para brasileiro. Hoje, nessa altura, os brasileiros que voltaram para o Brasil, que trabalharam na construção, alguns eu estou voltando a ver novamente. Então, o que eu posso dizer é que a construção civil, já tenho feito vários vídeos aí, é a melhor maneira hoje de poder se legalizar, no caso, ter uma autorização de residência. Agora, nesse ano passado e esse ano, eu estou tendo a experiência na área dos transportes e também tenho observado, tanto nos pesados, como na categoria C, por exemplo, aqui, chama-se categoria C. No Brasil, penso que é a categoria D, que é caminhão, que chama-se caminhonista, e também tem a categoria C mais E, que é no Brasil, carreteiro, que é aquela maior, o caminhão maior. Então, está tendo uma demanda muito grande aqui em Portugal, tenho observado, em tanta na União Europeia, que tem a falta de motorista, vou usar a palavra mais conhecida no Brasil, para trabalhar com caminhão em Portugal. Não tem, é um salário que se paga razoavelmente bem dentro da Europa, dentro de Portugal, praticamente. Um caminhonista de uma categoria C vai ganhar por volta de 950 euros, 900 euros. Geralmente nem todo mundo ganha um valor desse comparado a Portugal. Se for uma categoria C mais E, por exemplo, vai ganhar aí mais de 1.100 euros. Eu estou falando de nacional. Se alguém deseja fazer internacional, que é ir para outros países, tem a parte ibérica, Portugal, Espanha, capaz de aumentar em 200 a 300 euros mais. Se for para Alemanha, França, Suíça, eu já conheci no norte como pastor, tinha uma ovelha minha que ganhava por volta de 1.700, 1.800 euros, fazendo até França e Alemanha. E comparado a um salário de Portugal, 600 euros, realmente tinha um salário muito bom. Porém, não é tão simples assim, porque existe agora um certificado de aptidão de motorista, que é o chamado CAM, que é um curso que pode chegar em muitas horas de trabalho, não é tão simples assim, que é necessário estudar bastante. E para tirar uma carta de motorista em Portugal, poderá chegar a quase 2.000 euros, então não é fácil poder preencher essas vagas, por isso que as empresas não têm motorista no momento no mercado. Você que deseja, está me vendo agora, e deseja trabalhar nos transportes, e deseja trabalhar com caminhão, por exemplo, o que eu te digo, primeiro passo trata os seus documentos. Não venha apenas como turista, porque com a sua carta de pesado, de caminhão do Brasil D ou AR, você não pode conduzir em Portugal. E você precisa ter a carta portuguesa. Como brasileiro, não pode. Então, já aviso você que não pode. Primeiro, documentação. Segundo, trocar sua CNH pela de Portugal. Ou, se não, faça como eu fiz, eu tirei em Portugal.
eu não conduzo pesado porque falta tirar o CAM. E não é barato, e além do tempo que tem que fazer, né? Que tem que estudar. Então, eu fui para as carrinhas, estava falando com o Glauber, legal. E nas carrinhas, por exemplo, no Brasil é chamado van, que é o estafeta aqui, ele faz entregas, entrega mercadoria para outras empresas, para pessoas, e também a falta também. Inclusive na empresa, o meu chefe falou, Leandro, conhece alguém que está querendo trabalhar nas carrinhas? Eu falei, por enquanto não. Porque nem todo brasileiro tem carta portuguesa, nem todo brasileiro está documentado, tem documentação. Alguns têm. Então não é tão simples, mas eu posso dizer que é uma área boa. Outra área que eu estava tendo, que eu já falei no meu canal, foi na área da mudança, que é o transporte de mudança. Estava conversando com muitos brasileiros que estão aqui há um mês que chegaram, uma semana, 6 meses, e em Lisboa, por exemplo, está bué de brasileiro ali, ó, de brazuca, como fala esse português, está cheio de brazuca trabalhando com mudança. Não é um trabalho fácil, porque tem que carregar peso. Imagina você carregar aí, ó, como nós carregamos em alguns estados atrás, um cofre pesado. Não foi fácil. Geladeira, frigorífico, arca, sofá, e assim vai. Então, são o tipo de trabalho que realmente portugueses não querem fazer. Então, nós, imigrantes e estrangeiros, vamos pegar o trabalho mais pesado, e por ser um trabalho pesado, se ganha bem. Para Portugal, para quem chega a 5 euros a hora, não é mal. Porque em outros trabalhos você aí não vai chegar a ganhar o que você ganha como, por exemplo, um servente ou um pedreiro, como a irmã falou agora, advogada, um pedreiro, ou no caso um pintor, vou dar um exemplo. Eu estava em Ericeira, trabalhei com pintura. Há pessoas que ganham 1.500 euros na pintura. É fácil? Não é. Tem que ser profissional. Todo profissional na área em Portugal, nos transportes e na construção civil, for os exemplos que eu falo, você vai ganhar bem comparado ao salário de Portugal. Mas está precisando, viu, irmão? Está precisando de motorista, de servente, de toda a área da construção, seja qual for ela. Está precisando. Portugal, estava analisando uma notícia, o investimento, tanto no turismo, por exemplo, você que trabalha com turismo, está crescendo bastante. Na área da construção, está crescendo bastante. Eu penso também, para quem deseja trabalhar com Uber, por exemplo, também tem trabalho para essas áreas, porque precisa, toda a área de turismo em Portugal, na área da restauração, como o irmão falou, área que trabalha em hotel, que trabalha em toda a parte de restaurante, café, precisa, porém faz trabalho assim muitas horas, e eu, sinceramente, eu acho que poderia ganhar mais, é o que eu penso. Então, no caso dos homens aí, eu penso para você que quer vir para trabalhar aqui, a construção, eu sei que não é fácil para quem chega, não sei, vai depender de cada um, mas você que é profissional, pode ter certeza que, comparado a muito salário, a construção civil, para mim, das ofertas é melhor, e depois, para mim, é os transportes. Mas tem que estar mais preparado. Eu gostaria que a gente visse agora um pouco das perguntas para a advogada Priscila Nazaré. E nós vimos aqui até agora, nessa sessão sobre trabalhos, que para um brasileiro, um imigrante, encontrar um trabalho em Portugal, para os homens seria predominantemente trabalhos mais pesados, construção civil, engenharia, transporte, mudança, trabalho com mudança, então são trabalhos um pouco mais pesados. E para as mulheres, Priscila, você comentou então na questão de estética e na questão de cuidar de idosos. Seriam essas duas? Teria alguma outra especificação que as mulheres têm mais facilidade para encontrar trabalho em Portugal? Cozinha, trabalhar em cozinha de restaurante, como falei, na área de estética, aí vai englobar manicure, depilação, design de sobrancelhas, extensão de cílios, que eles chamam de pestana aqui, a parte de camareira, apoio doméstico, são as profissões mais disponíveis para as mulheres. Ok, temos algumas perguntas aqui da Sueli, e a Sueli Portes Araújo. A pergunta dela é: sou professora de geografia aposentada, seria possível conseguir emprego em escola, ainda que não seja em minha área? Não,
é muito difícil você conseguir uma vaga com essa disponibilidade, a menos que você já venha com o título disponível para pegar o título de residência e você se candidate à vaga invocando o fato de que você tem o número de segurança social e a possibilidade de trabalhar em qualquer área de Portugal. Agora, a área de ensino é uma área já um pouco mais fechada. Eu posso dar até o meu exemplo. Eu faço especialização, eu sou professora no Brasil, mas eu sei que uma cadeira de professora numa universidade daqui é alguma coisa intangível para mim no momento. A menos que eu fosse uma catedrática renomada do Brasil, que defendesse autora de algumas teorias aceitas na área do direito, e aí sim, não importaria a minha nacionalidade, porque eu seria um profissional referenciado. Agora, uma pessoa comum, do meio acadêmico, encontrar uma disponibilidade de turmas na área do ensino é um pouco mais difícil. A mesma questão vai para a comunicação. Quem é formado em comunicação não há assim, muita facilidade de encontrar trabalho nessa área. O que acontece? A pessoa da comunicação social, ela agora, inclusive com essas mídias novas, né, ela tem a possibilidade de criar blogs, fazer o que muitos jornalistas têm feito. Eles têm usado a sua criatividade, a sua desenvoltura na comunicação para gerar a sua própria fonte de emprego. Eu tenho uma jornalista que eu conheço, que é a Patrícia, e ela passou a ser cronista de restaurantes. E ela tem um blog de viagens e ela foi por esse caminho. E passou a receber convite para participar de eventos, passou a ser crítica de alguns restaurantes e ela tem se desenvolvido assim. Ou seja, a residência dela veio através de um empreendimento. Ou seja, ela criou a própria oportunidade de carreira. Agora, encontrar um emprego voltado para a área do jornalismo específico, assessoria de imprensa, é mais difícil. É verdade. Eu acho que para essas áreas a pessoa tem que criar a própria oportunidade. O Leandro Santos, a pergunta dele é: e a associação sem fins lucrativos, como funciona? Sim, inclusive a do pastor, o Instituto Resposta, do pastor Marcelo, ela é aberta nesse formato. Mas, no entanto, abrir uma ONG é possível, ela abre caminhos para... Mas eu tenho que entender o objetivo, porque é para abrir a ONG para obter a residência, porque não seria esse um caminho. Abrir a ONG para desenvolver o quê? Qual é o objetivo da abertura da ONG? Acho que vai ter uma pauta com a contabilista e eu acho que ela vai poder explicar em pormenor quais são os requisitos de legislação inerentes à abertura de instituições como essa. Mas se abrir uma ONG dá a possibilidade de você encontrar um meio de trabalho, é isso? Não. Você abrindo uma ONG tem possibilidade da sua ONG contratar pessoas. Seria uma outra coisa. Mas a residência vir a partir da ONG, não. Ah, ok. Agora o Leandro Santos foi mais claro na questão de... Ele está falando sobre uma associação religiosa. Então, esse tema, vamos ter uma sessão só sobre isso. Leandro, outros convidados aqui vendo ao vivo. Na nossa terceira sessão, daqui a pouco vai começar. Vamos falar sobre como implantar uma igreja evangélica em Portugal ou como implantar, regularizar uma associação religiosa, uma associação que tenha a possibilidade de fazer culto. Doutora advogada Priscila? Só complementando a questão do Leandro. Quando você abre uma igreja e a igreja fornece ao pastor titular um contrato de trabalho, a regularização pode vir por esta via. Porque, independente do status que a igreja venha a ter, ela é uma pessoa coletiva. E, como tal, pelo serviço que ela venha prestar à sociedade, ela tem a possibilidade de contratar pessoas. E aí, neste contrato de trabalho, que a pessoa coletiva, enquanto igreja, venha a promover, o pastor titular vai ter a possibilidade de obter a residência. Se for nesse sentido, sim, é possível. Ok. Uma última pergunta, advogada Priscila Nazaré. Por exemplo, se eu entrei como turista em Portugal, e eu achei um trabalho, como que eu faço?
para administrar essa questão? Entrei como turista, encontrei um trabalho aqui, quero ficar. O que eu faço? Você tem que atender aos requisitos da legislação pelo artigo 88, que é fazer o processo de manifestação de interesse com o contrato de trabalho. Mas antes de você fazer o processo, você precisa ter a documentação. E a documentação exigida é o número de identificação fiscal, é um dos documentos exigidos, o carimbo do passaporte de entrada, mostrando que você entrou de modo regular no território, o contrato de trabalho e o número da segurança social, além dos recibos de pagamento para mostrar que você tem o mínimo existencial. E aí a pessoa vai submeter esses documentos à apreciação do CEF e o CEF vai analisar. Está tudo ok? Aí ela vai ser chamada para uma entrevista e na entrevista ela vai apresentar os documentos em original e a partir daquela análise o processo dela vai ser ou não deferido. Sendo deferido, ela vai receber o título de residência em casa. É assim que funciona.